Fala aí, meu camarada, minha camarada, como é que tá? Tranquilo? Beleza? Tá estudando já pra prova, cara? Essa já tá aí, hein? Já tá chegando, irmão. A cada dia que passa, estamos mais próximos da prova. O edital, inclusive, saiu recentemente. E aí, irmão, não dá mais pra ficar de bobeira, não. Tem que começar a estudar. Na verdade, já passou da hora. Se você ainda não tá estudando, você tá dando mole, você tá atrasado. Nós temos um contexto aí em que o número de candidatos aumenta cada vez mais por uma série de motivos. Naturalmente, as médias aumentam, né? A nota de corte tem sido cada vez mais alta e tem muita gente estudando já há bastante tempo. Então não pode dar mole, irmão. Se você ainda não começou a estudar forte, estudar firme, você está dando mole. Beleza? E aí, cara, pensando em você, pensando em te ajudar, nós da equipe Eu Militar estamos fazendo a resolução, estamos resolvendo algumas questões para vocês, tá? Questões de provas antigas da ESA. No caso dessa resolução de hoje, vamos resolver as questões da prova do ano passado, a prova que aconteceu em 2019, para os alunos, né, no caso os aprovados, que ingressariam nesse ano, em 2020, para se formar no ano que vem. Tá? Então é a prova mais recente que a gente tem da Escola de Sargento das Armas. É muito importante a gente resolver essa prova, é muito importante que o aluno, que o candidato conheça a sua prova, e nada melhor do que começar esse processo de conhecimento do concurso que ele vai fazer com a prova do último ano. Então vamos lá. Número 1. O Brasil adquiriu o Acre por meio do Tratado de Petrópolis, mediante pagamento de uma soma em dinheiro e a promessa da construção de uma ferrovia, que escoaria as exportações bolivianas até trechos navegáveis dos rios amazônicos. A ferrovia que o tratado faz menção é a ferrovia... Beleza, vamos lá. A questão fala sobre o Tratado de Petrópolis, tá? que é de 1903. É um tratado assinado por Brasil e Bolívia, num contexto em que o ciclo da borracha estava no auge e muitos brasileiros estavam explorando os seringais, as seringueiras, né, no oeste amazônico, na Amazônia Ocidental. Beleza? Qual é o problema disso? Naturalmente, com o crescimento dessa atividade econômica, né, da exploração do látex, né, que dá origem à borracha, muitos brasileiros acabaram entrando em territórios que não eram mais brasileiros, como, por exemplo, o território boliviano, onde hoje está o Acre. O Acre pertencia à Bolívia. E aí começou uma série de tensões entre brasileiros e bolivianos. Para resolver o problema, foi proposto esse acordo, né, do Tratado de Petrópolis, e aí Brasil e Bolívia entram num consenso de que o Acre passaria a fazer parte do território brasileiro, mas em compensação o Brasil daria uma compensação em dinheiro para a Bolívia, além de construir uma ferrovia que ligasse a Bolívia aos rios da bacia amazônica. Por quê? Porque é o seguinte, a Bolívia, desde uma guerra com o Chile no século XIX, ficou sem saída para o mar. A Bolívia tinha litoral, tinha seu litoral no Oceano Pacífico, mas desde a guerra com o Chile no século XIX, a Bolívia perdeu esse litoral, o Chile tomou essa parte do litoral boliviano. Portanto, a Bolívia fica sem mar. E aí a Bolívia viu nesse tratado com o Brasil, já que o Brasil estava interessado no Acre, a Bolívia viu uma forma de ter acesso ao oceano, por mais que fosse o Oceano Atlântico. E aí o que foi feito? Um acordo para que fosse construída uma ferrovia que ligasse a Bolívia aos rios da bacia amazônica. E aí, naturalmente, o rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico. Beleza? E aí a questão quer saber o seguinte, qual é o nome dessa ferrovia? Então vamos às alternativas. Letra A, Presidente Dutra. Não. Presidente Dutra, na verdade, é o nome de uma rodovia, né? É o nome do trecho da BR-116 que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. É, inclusive, a rodovia mais importante do país em termos econômicos, pois liga
a cidade maior, a cidade mais rica do nosso país, que é São Paulo, ao Rio de Janeiro, que é a antiga capital e uma das maiores cidades, uma das cidades mais importantes do Brasil. Então a rodovia Presidente Dutra é importante, beleza, mas não tem nada a ver com essa ferrovia. E na verdade, Presidente Dutra é uma rodovia, né? Não é nem uma ferrovia. Letra B, Madeira Mamoré. É essa daqui. A ferrovia Madeira Mamoré é exatamente essa ferrovia que foi construída após o Tratado de Petrópolis, por conta desse acordo entre o Brasil e a Bolívia, para que a Bolívia pudesse ter acesso aos rios amazônicos e, consequentemente, saída para o Oceano Atlântico através do Rio Amazonas. Certo? Então, letra B é o nosso gabarito dessa questão aqui. Vamos ver as outras alternativas. Letra C, Norte-Sul. Não, na verdade, a ferrovia Norte-Sul é uma ferrovia que sequer está pronta. É um projeto já mais recente do que a ferrovia Madeira Mamoré, mas ela ainda não está pronta. Ela tem como objetivo, na verdade, o projeto dela tem como objetivo ligar o norte do Brasil ao sul do Brasil, promovendo uma integração entre áreas que ainda hoje estão isoladas umas das outras. A letra D, Barão de Rio Branco. Olha, o Barão do Rio Branco ele foi muito importante nesse período do Brasil. Quem é aluno do nosso curso militar sabe, já viu isso, que o Barão do Rio Branco ele foi um cara muito importante na delimitação das fronteiras brasileiras. Ele foi um cara muito importante para a diplomacia do Brasil, para a história brasileira de maneira geral. Então, ele, inclusive, foi no período em que ele era ministro do nosso país que foi assinado o Tratado de Petrópolis. Né? Inclusive, o nome dele, né, Rio Branco, é o nome da capital do Acre. Também é nome de uma importante avenida no Rio de Janeiro. Então, o Barão de Rio Branco é um personagem histórico muito importante que tem relação, sim, com esse episódio. Mas o nome da ferrovia não é Barão de Rio Branco. O nome da ferrovia é Madeira Mamoré. Letra A, Transamazônica. Não, a Transamazônica também não é uma ferrovia, é uma rodovia, tá? E é uma rodovia que, na verdade, nem deu muito certo. O seu traçado, boa parte do seu traçado sequer tem asfalto hoje em dia. Foi um relativo fracasso. Muitos dos trabalhadores que trabalharam na construção dessa rodovia, inclusive ficaram isolados, porque a Transamazônica ligava, na verdade ela tinha a intenção de ligar a região amazônica a outras áreas do Brasil, e aí, na verdade, a gente sabe que a região amazônica é muito remota, né? A gente tem mata fechada, a floresta amazônica, uma floresta muito exuberante e mata fechada, muito preservada, e aí um monte de trabalhadores acabaram ficando em condições bem complicadas, precárias, muita gente acabou morrendo, inclusive, na construção da Transamazônica por conta desse isolamento, tá? Portanto, na primeira questão que a gente está vendo aí, temos o gabarito, a letra B, Ferrovia Madeira Mamoré, beleza? Número 2. Quando se observa a distribuição setorial da PEA, População Economicamente Ativa, no Brasil, percebe-se que os trabalhadores ligados ao comércio e serviços respondem pela maioria absoluta, na comparação com aqueles que trabalham nos outros dois setores da economia. Os outros dois setores da economia são o setor primário, o setor terciário e o setor secundário. Vamos lá, só para a gente relembrar, galera. Setor primário, estou falando de extrativismo, estou falando de agricultura, estou falando de pecuária. Setor secundário, basicamente indústria. E setor terciário, comércio e serviços. Aqui a questão está dizendo para a gente o seguinte, que de acordo com a distribuição da nossa população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que estão aptas a trabalhar, né, a maioria dessas pessoas trabalham no setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. E aí ele fala o seguinte, ele pergunta, na verdade, qual o nome desse fenômeno? Qual o nome do fenômeno no qual a maior parte das pessoas trabalha no setor de comércio e serviços, no setor terciário. Irmão, não tem muito mistério, tá? A gente está falando de setor terciário.
Então, o nome seria hipertrofia do setor terciário. Ah, mas a letra C fala em terceirização, o camarada podia se confundir. Beleza, vamos ver uma por uma então, para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Bom, letra A, desemprego tecnológico. Não, tá? Desemprego tecnológico ou desemprego relacionado à tecnologia, consequente, né, dos avanços tecnológicos. Letra B, razão de dependência. Também não tem nada a ver. Tá? Letra C, terceirização. Pô, o nome confunde mesmo. Vamos lá, terceirização. O que é terceirização? Terceirização é quando uma empresa, ela, ao invés de contratar funcionários para desempenharem determinadas funções, ela terceiriza a contratação dessas pessoas, ou seja, ela atribui essa responsabilidade a uma outra empresa. E essa outra empresa é quem vai prestar esses serviços com funcionários que são contratados por essa segunda empresa. Vamos imaginar o seguinte, eu sou dono da Coca-Cola, tá? A Coca-Cola tem as suas fábricas. Eu poderia, como um dos sócios, como diretores executivos da Coca-Cola, promover a contratação de pessoas para fazer a limpeza das minhas unidades produtivas, das minhas unidades fabris, das fábricas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma outra empresa e essa outra empresa é que vai ser responsável pela limpeza das fábricas. Então essa outra empresa, na verdade, ela vai contratar funcionários que serão funcionários dessa empresa prestadora de serviços que trabalharão nas fábricas da Coca-Cola. Mas eles serão funcionários da Coca-Cola? Não, eles serão funcionários dessa empresa que foi contratada pela Coca-Cola para trabalhar na limpeza das suas fábricas. Beleza? Então isso é terceirização. Agora, terciarização é quando nós temos um número cada vez maior de pessoas trabalhando no setor terciário. Qual é o setor terciário? O setor ligado ao comércio e serviços. E quando você tem um grande número de pessoas trabalhando no setor de comércio e serviços, o nome que se dá é a hipertrofia do setor terciário, portanto, letra D de dado. Beleza? Então, o gabarito da número 2 é a letra D. Letra E, informalidade. Olha, a informalidade, principalmente no caso do nosso país, do Brasil, ela está muito relacionada a essa hipertrofia do setor terciário, tá? Porque muitas das pessoas que trabalham nesses setores, no setor de comércio e serviços, elas estão na informalidade, ou seja, elas não têm nenhum vínculo empregatício formal com as suas empresas, com as empresas em que trabalham, né? Não tem carteira assinada. Mas a informalidade não é esse processo. O processo que está descrito na número 2 é a hipertrofia do setor terciário. É uma questão que poderia te confundir, tá? Porque ela tem alguns assuntos que estão relacionados ao processo definido na questão, ao processo que está sendo descrito na questão, mas fica claro que a letra D de dado é o gabarito, portanto, hipertrofia do terciário, do setor terciário. Beleza? Vamos para o número 3. Caracteriza-se por ser quente e úmida, por originar-se no Oceano Atlântico Norte e ainda por atuar no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera e o verão. Beleza, ele está falando aí de uma massa de ar, tá? Massas de ar são grandes porções de ar que carregam consigo características da sua região de origem. Então vamos lá, vamos analisar a questão. A gente sabe que ela é quente e úmida, beleza, então a gente já começa a excluir pelo menos uma das massas de ar que atuam no Brasil, que é a massa polar atlântica, porque a massa polar atlântica a gente sabe que ela é fria, tá? Mas, pô, quente e úmida a gente tem outras, né? Na verdade existem uma série de massas quentes e úmidas no Brasil, né? A massa tropical atlântica é quente e úmida, a massa equatorial atlântica é quente e úmida, a massa equatorial continental, embora seja continental, ela também é úmida e muito quente, beleza? Então, a gente realmente não sabe, por até aqui, a gente não tem como saber. Mas vamos lá. Ela origina-se no Oceano Atlântico Norte. Opa, beleza, já dá para matar, tá? E aí ela atua também no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera e o verão. Cara, falou que ela se origina no Oceano Atlântico Norte, a gente já sabe
que é a massa equatorial atlântica, tá? Equatorial, ou seja, ela é formada numa região equatorial, na verdade, inclusive um pouco acima da linha do Equador, ou seja, já no Oceano Atlântico, no Oceano Atlântico Norte, tá? E aí, cara, qual é a massa de ar que se origina nessa região? Qual das massas de ar que atuam no Brasil é originada nessa parte do planeta? É a massa equatorial atlântica, como o próprio nome dela já diz, gente. Equatorial, formada numa área equatorial, e atlântica, a gente sabe que ela é úmida, beleza? Então, e formada no Oceano Atlântico. Então, acho que não tem muito mistério. E quando a gente vê que ela atua no Nordeste, principalmente durante primavera e verão, é exatamente a massa equatorial atlântica. Na verdade, tirando o Nordeste, né, e tirando esses períodos da primavera e o verão, a massa equatorial atlântica nem tem tanta atuação assim no território brasileiro. Então a questão está sendo muito específica, ela está dando todas as características mais importantes da massa equatorial atlântica, então não dá para a gente errar, beleza? Vamos ver as opções. A massa polar atlântica, na verdade, é uma massa de ar fria, tá? Formada lá no Atlântico Sul, e que atua principalmente na região sul, sudeste. Às vezes, né, durante o inverno, quando ela ganha força, ela chega inclusive na Amazônia, né, causando o fenômeno da friagem. Mas então é uma massa de ar completamente diferente da massa equatorial atlântica. Massa tropical continental. A massa tropical continental, cara, o próprio nome já diz, irmão, continental. Se é continental, ela não é formada no Atlântico Norte, beleza? Ela não é formada no oceano, então a gente já pode até eliminar essa aqui de maneira bem tranquila, beleza? Na verdade, a massa tropical continental ela atua principalmente sobre o centro-oeste brasileiro, e em determinados momentos ela também expande as suas áreas de atuação. Letra C, massa tropical atlântica. Beleza, a massa tropical atlântica talvez fosse aquela que você pudesse confundir um pouco mais. Por quê? Porque ela é atlântica e ela é tropical. Então, pô, é uma massa quente, uma massa formada no Oceano Atlântico, talvez pudesse te confundir. Só que é o seguinte, a massa tropical atlântica, ela atua mais no sudeste, beleza? E ela não é formada no Atlântico Norte. Na verdade, ela é formada abaixo da linha do Equador no Atlântico Sul. Já é? Beleza. Então vamos lá. Letra D, massa equatorial continental. Gente, continental. A gente está falando de uma massa de ar que é originada no oceano. Se ela é continental, ela não pode ser originada no oceano, tá? Observa que é uma questão que a gente, por eliminação, a gente consegue matar ela, tá bom? Então não pode ser. E a massa equatorial continental, na verdade, ela atua principalmente na parte mais para dentro do nosso continente, na região norte, na região amazônica, beleza? Letra E, a massa equatorial atlântica. Aqui está Atlântica, teve um pequeno erro de digitação, vocês me desculpem aí, mas é esse aqui o gabarito, massa equatorial atlântica. Ela é formada no Atlântico Norte, ela é uma massa de ar quente, úmida, e que atua sobretudo no Nordeste durante primavera e verão, portanto, número 3, gabarito, letra E. Tranquilo? Vamos dar prosseguimento e vamos chegar na número 4. Em 1980, o número 4 é bem direta, tá? Acho que não tem nem muito mistério, não tem. O cara sabe ou não sabe. Então vamos lá. Em 1980, deu-se o estouro da corrida do ouro em Serra Pelada, localizada no estado de... Aí é aquela parada, o cara sabe ou não sabe. Mas é o seguinte, gente, o maluco podia até não saber exatamente onde é Serra Pelada. Mas, se ele estudou um pouquinho, se ele tem mínimo de noção sobre a matéria, sobre a geografia brasileira, se ele fez o curso militar, esse camarada vai saber tranquilamente qual é o gabarito. Por quê, gente? Ouro. Ouro no Brasil, a gente vai falar no século XVIII, né, numa parte mais histórica, lá no século XVIII, uma exploração que foi feita principalmente em Minas Gerais, mas também em Goiás e no Mato Grosso, beleza? Então, ouro no Brasil, a gente pensando mais lá atrás, século XVIII, Minas Gerais sobretudo, mas também Goiás e Mato Grosso. Ok. Agora, século XX, eu já estou falando o seguinte, das riquezas
de minerais metálicos que o Brasil apresenta. E a gente sabe, entre esses aqui, qual é o estado que apresenta as maiores reservas de minerais metálicos, gente. É o Pará, tá bom? O cara que é nosso aluno, ele sabe que o Pará é o estado brasileiro onde você encontra a maior quantidade de minerais metálicos que têm valor econômico. Pelo menos entre as reservas que já se tem notícia que já são descobertas. É lá, por exemplo, onde foi desenvolvido o projeto Grande Carajás, né? E é lá onde está a Serra Pelada. Foi lá onde ocorreu a corrida do ouro, tá bom? Portanto, gabarito da nossa questão número 4, letra B, Pará. Aqui acho que não tem nem muito como a gente ficar olhando alternativa por alternativa, porque na verdade o cara tem que saber que é no Pará. Sabendo ele com toda a certeza do mundo que Serra Pelada é lá, que a corrida pelo ouro se deu lá na década de 80, ou mesmo que seja por eliminação. Beleza? Portanto, número 4, gabarito, letra B, Pará. E vamos para a nossa quinta questão. Em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que está faltando aqui um crase nesse aqui, vocês nos desculpem também. Mas a gente sabe que esse negócio de corretor aí, na hora de escrever, ele acaba prejudicando um pouquinho. Mas vamos lá. Aqui o cara é professor de geografia, mas ele também não é bobo em português, não. A equipe militar ela é bem competente, tá? Mas vamos lá. Em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que, letra A, ocorrem escudos cristalinos. Olha, cara, escudos cristalinos estão relacionados, sobretudo, né, na verdade, escudos cristalinos estão relacionados a riquezas de minerais metálicos. Tá? A gente vai ter minerais metálicos sendo explorados nos escudos cristalinos. Agora, petróleo ou outros combustíveis fósseis, eles estão relacionados às bacias sedimentares. O cara que é aluno do canal Eu Militar, ele teve aula lá do início, né, pegando na mão dele para ensinar o beabá, o básico da geografia física, o básico da geologia, da geomorfologia. E esse camarada sabe diferenciar as províncias geológicas, ele sabe diferenciar escudos cristalinos, sabe diferenciar bacias sedimentares e sabe diferenciar dobramentos modernos que, inclusive, nem existem no território brasileiro. E ele sabe, portanto, que em escudos cristalinos não existe petróleo, não existe combustível fóssil. Ele sabe que combustível fóssil está relacionado com áreas de bacias sedimentares. Beleza? Então, letra A não é o nosso gabarito. Letra B. A Amazônia brasileira é a maior área produtora. Olha, existem indícios até de que pode existir sim petróleo ou outros produtos, outras riquezas fósseis e também minerais, né, na região amazônica. Porém, não é algo que está 100% comprovado, até porque é uma área muito remota, é uma área que tem sempre aquela dificuldade da preservação natural, preservação ambiental. É muito difícil você explorar economicamente essas áreas sem acabar prejudicando o meio ambiente. E a gente sabe que a Amazônia é um patrimônio brasileiro, é uma vegetação, é uma floresta única no mundo que precisa ser preservada. Portanto, existem indícios de que tem sim riquezas fósseis naturais lá na Amazônia? Existem, mas a gente não tem como comprovar a veracidade e a quantidade, né, a proporção dessas riquezas, beleza? Portanto, a letra B também não é o nosso gabarito, beleza? Letra C. As maiores jazidas ficam em regiões metropolitanas. Não, tá? A região metropolitana está falando de cidades, né? De grandes cidades, em áreas conurbadas. Então, não tem nada a ver com produção de petróleo, tá bom? Letra D de dado. A produção em terra firme supera a produção offshore. Gente, offshore é um termo dado para a produção de petróleo no mar, tá? Fora da terra, fora do continente, beleza? E aqui a letra D diz que a produção em terra firme, né, nas áreas continentais do Brasil, supera a produção
nas áreas marinhas. Isso está errado, tá? Na verdade, a maioria esmagadora da produção de petróleo no Brasil ocorre exatamente no litoral. E por último, a letra E, que é o nosso gabarito, diz o seguinte: um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas. É verdade. Do que a gente conhece das reservas de petróleo do Brasil, a grande maioria está em áreas litorâneas. Por exemplo, as áreas que são as maiores produtoras hoje em dia são a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, sobretudo, e a região do pré-sal, que foi descoberta recentemente através de muitos investimentos e um grande esforço da Petrobras, essa empresa gigante com tanta história que é um patrimônio brasileiro, né? Então a gente sabe que realmente a maior parte do petróleo brasileiro ele encontra-se e é explorado nessas áreas marinhas, ou seja, áreas offshore. Portanto, o gabarito da nossa número 5 é a letra E, beleza? No ano passado, gente, teve mais uma questão da ESA, tá? Só que ela falando sobre guerra fiscal, sobre desconcentração industrial e tudo mais, mas ela acabou sendo anulada. Na verdade, eu nem concordei muito com a anulação, não, mas tudo bem, então, mas como ela foi anulada, a gente não vai nem passar a correção para vocês, porque se ela foi anulada, teoricamente é uma questão que apresenta um erro, beleza? Então a gente fica por aqui com a correção, né, com a resolução dessas 5 questões. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? A gente acaba sendo um pouco prolixo na nossa explicação, mas é aquela parada, a resolução de questões, ela não serve simplesmente para tu saber qual é o gabarito. Se tu quer saber qual é o gabarito, irmão, tu pega lá o gabarito, tem lá no site oficial da ESA e não vai assistir uma resolução de questões de 20 minutos, meia hora. Né? Uma resolução de questões ela serve exatamente para que a gente treine, para que a gente adquira conhecimentos que serão importantes no dia que você for fazer o teu concurso, beleza? Mas então é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima. Estuda, porque o bagulho tá doido, irmão. Vai estudando. Um abraço, valeu.